para que nós possamos ser o grupo dos que ouvem, amém? Senhor maravilhoso e bendito, santa e poderosa é a tua palavra. Ela é eficaz, Senhor, e ela não volta vazia, Deus. Há um propósito no coração de Deus para que fosse ministrado nessa noite esta mensagem, Senhor. Eu creio, meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor já está construindo desde o início desse culto até aqui, Jesus. Tu nos falaste que precisamos morrer para o mundo, para viver para Cristo. O Senhor falou que esta é uma casa onde a glória desce, Senhor. O Senhor também nos diz que precisamos ser verdadeiros adoradores. Tomando todas essas palavras, nós te pedimos que possamos ser hoje do grupo dos que ouvem a tua palavra, Senhor, e se aproximam com o intuito de aprender de ti, Jesus. Que ninguém saia daqui confuso, Senhor, mas que possa sair daqui tocado pelo teu Espírito Santo. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Fala conosco nessa noite de uma maneira tão santa, tão poderosa, que a tua palavra encontre em nós morada, Deus, e que o Senhor possa fazer a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Esse é o texto dos perdidos e achados. E são 3 histórias que Jesus vai contar. Jesus vai contar a história de uma ovelha, Jesus vai contar a história de uma moeda e Jesus vai contar a história de um filho. São 3 elementos diferentes, mas que estavam perdidos. E nessas parábolas que Jesus está contando, ele está contando para 2 grupos, e a gente já viu que grupos são esses. Mas eu quero me aprofundar com vocês nessa noite, para quem Jesus falou e o que Jesus falou. Nós começamos lendo um verbo, chegavam-se. O que significa chegar-se? Significa se aproximar, significa ficar bem perto, significa estar junto a alguém. As pessoas estavam se aproximando de Jesus, estavam ficando bem perto de Jesus, estavam indo ao encontro de Jesus. Nós íamos fazer isso nessa noite. Nós íamos para a casa dele, para ficarmos mais perto dele. Nós íamos cultuá-lo onde ele é adorado, porque onde ele é adorado, ele está. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, ele já está. Então nós íamos ao lugar certo, nós íamos para ficar perto de Jesus, e ele já está aqui. Quem é que foi perto de quem? Ora, eles foram perto de Jesus. E você sabe o que significa Jesus? Jesus vem do hebraico Yeshua, ou Yeshua, e significa Salvador. Então eles foram perto daquele que podia salvá-los. Nós íamos perto de Jesus porque só Ele pode nos salvar, aleluia. Então eles foram perto de Jesus. Jesus é Salvador, eterno Salvador, ou a salvação. E quem é que foi perto de Jesus? Publicanos e pecadores. Eu vou te explicar quem são os publicanos na Bíblia. E também vou te explicar quem é que são os pecadores na Bíblia. Esse grupo foi pertinho de Jesus para... Publicanos eram colaboradores e coletores de impostos. Eles eram contratados pelos romanos, porque Israel estava sob o domínio de Roma. Eles eram contratados pelos romanos para pegar impostos do povo. Muitos dos publicanos eram corruptos, parece a política brasileira, não parece? Eles pegavam impostos a mais. E eles eram judeus. Os judeus não gostavam dos publicanos, porque eles eram, em sua maioria, não em sua totalidade, corruptos. Então eles recebiam dinheiro e cobravam a mais os impostos. Então eles não eram bem vistos pelo povo de Israel. Eles não gostavam dos publicanos, porque eles recolhiam impostos e recolhiam às vezes a mais. Esse é o grupo que foi lá para ouvir Jesus. Mas além de publicanos, também tinha pecadores. Olha bem para o irmão que está do seu lado. Ele faz parte desse grupo. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. Nós pecamos em pensamento, nós pecamos intencionalmente e às vezes sem intenção. Quem peca, peca porque nasceu debaixo de uma natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. Oh, glória a Deus. Então, há 2 grupos que foram para ouvir Jesus. Os publicanos e os pecadores. Eu não sei se você sabe, mas Jesus gostava de publicano.
Renata, Jesus gostava de quem ninguém gostava? É. Jesus gosta de quem ninguém gosta. E na Bíblia vai falar de 2 publicanos muito famosos. Alguém já ouviu falar de um homem baixinho que subiu na figueira para ver Jesus? Quantos já ouviram? Diga amém. Zaqueu. Zaqueu era publicano. A Bíblia também vai dizer que Levi ou Mateus, um dos discípulos de Jesus, era publicano. Jesus encontra ele no trabalho e Jesus olha para ele e diz: Mateus, eu vou na tua casa hoje. Quando Zaqueu sobe na figueira brava para ver Jesus, Jesus olha para cima, veja que interessante, Jesus é Deus, e naquele momento Jesus para olhar para cima, para olhar para um pecador, olha que coisa linda. Ele olhou para Zaqueu e disse: desce depressa que hoje eu vou para a tua casa. Não entendi, Renata. Jesus gosta de ir na casa de quem é pecador, glória a Deus por isso. É por isso que ele passa da minha casa, é por isso que ele mora na minha casa. Há um grupo de publicanos que foi para ouvir Jesus, ninguém gosta deles, mas Jesus gosta deles. Tem gente que não se sente amado, não se sente acolhido, mas deixa eu te dizer, Jesus gosta de você. Esses 2 publicanos marcam bem o que Jesus pode fazer na vida de quem é desprezado. Jesus vai na casa, Jesus senta na mesa, Jesus come com eles, Jesus muda a vida deles. Então é esse grupo que foi ouvir Jesus. E o pecador, eu já te disse que somos? Todos pecamos. É a graça que nos limpa. É o sangue do Cordeiro que nos purifica. Então esse grupo foi com o intuito, eles foram para ouvir a Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam sedentos de saber do reino e do Filho de Deus. Eles não foram atrás de bênção. A Bíblia não diz que eles foram para ser curados. A Bíblia não diz que eles foram para resolver problemas. A Bíblia não diz que eles foram porque os filhos estavam doentes. Eles foram para... Por que, Renata, que eles foram para ouvir? Ora, porque existe uma regra básica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles foram lá motivados por escutar e acrescentar a sua fé. Sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Aumentar a sua fé no Filho de Deus. A fé vem pelo ouvir, e foi isso que eles foram fazer. Eles foram ouvir para saciar a sua alma desejosa de saber mais de Deus. Esse grupo ouve com vontade, com intensidade. Mas há também 2 outros grupos, escribas e fariseus. Eu vou te explicar quem são os fariseus. Eles são uma espécie de separados. Eles se acham mais santos que todo mundo. Mas eles não vivem pela graça, eles vivem pela lei. Então eles pegam a lei, que está lá no Velho Testamento, sobretudo no Pentateuco, e eles querem cumprir a lei. Pronto, vamos cumprir a lei. Tem que adorar assim, tem que viver assim, tem que fazer assim. Vamos cumprir a lei. Mas eles não cumprem de coração, eles cumprem para mostrar que eles são perfeitos. Eles cumprem porque eles se acham mais santos que os outros. Aliás, há uma linha teológica que acredita que fariseu significa separado, ainda não há uma confirmação. Mas eles se achavam mais do que os outros. Existe gente que peca achando que está se achando mais que os outros. E esses fariseus, eles não iam para ouvir, eles iam para Você sabe o que é murmurar? É reclamar. Se você sabe o que é murmurar, é dizer em som baixo, é censurar, é repreender, é falar contra. Eles não iam para ouvir Jesus, eles iam para repreender qualquer coisa que Jesus fizesse. Eles iam para falar mal do que Jesus estava fazendo. Eles iam para questionar o que Jesus estava fazendo. E é engraçado que mesmo na igreja tem muito crente fariseu murmurador. Ele reclama do culto, ele reclama de tudo, ele reclama de todas as coisas. Deixa eu te dizer, ainda dá tempo de mudar de grupo. Você pode sair dos que murmuram e entrar para o grupo dos que ouvem. E havia os escribas, eles também eram estudiosos das escrituras. Eles escreviam, por isso escriba. Eles tinham a missão de manter viva a tradição dos judeus. Mas eles não iam para ouvir Jesus, eles iam para murmurar contra ele. Você veio ouvir ou veio murmurar nessa noite? Sabe o que Paulo diz? Que por murmurarem os filhos de Deus foram comidos pela terra, pereceram.
Quem murmura não recebe nada. Quem murmura clama 2 vezes e não é atendido. Mas aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre. Aquele que pede, recebe. Para de murmurar. Diz para o seu irmão, para de murmurar. Eita, que Deus está falando conosco nessa noite. Esses 2 grupos vão ouvir a mesma história. Aliás, as mesmas, porque são 3 histórias. Esse mesmo grupo vai ouvir as mesmas histórias. Vamos lá. São 3 parábolas. O que eram parábolas? Histórias muito curtas que Jesus contava para trazer um ensinamento com coisas do dia a dia, da vida deles. Para quê? Para eles não esquecerem. Jesus era um ótimo contador de histórias. E ele vai começar dizendo assim, ó. Qual de vocês, qual homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas, perde uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu? Quantas ovelhas tinha no total, igreja? Quantas se perderam? Uma só. E ele vai largar 99 para trás por causa de uma? Vai. Porque Jesus não está preocupado com quantidade, Jesus está preocupado com ovelhas. Você sabe o que é uma ovelha? Ai, Renata, é tão simples. Ovelha é aquele bichinho que dá lã e faz mé. Ovelha é uma referência de crente. Sabe por que ovelha é uma referência para crente? Porque ovelha obedece à voz do seu pastor. Sabe por que ovelha é uma referência para crente? Porque ovelha não se vira sozinha. A ovelha é extremamente dependente do seu pastor. Sabe por que uma ovelha é referência para crente? Porque a ovelha não ouve a voz de muitas pessoas. Desde que ela nasce, ela só ouve a voz de um pastor. Você pode gritar e berrar e chamar ela pelo nome, mas se você não for o pastor dela, ela não te escuta. É assim que crente tem que ser. Ele não dá voz ao diabo, ele não dá voz ao adversário, ele ouve a voz de Deus e ele cumpre a vontade, a promessa e a palavra de Deus. As ovelhas são temerosas, não parece o ser humano? A ovelha tem medo de tudo, irmãos. É científico isso que eu estou te falando, eu pesquisei. Sabe que se um pastor estiver diante de um amontoado de águas que fazem muito barulho, tem ovelha mais medrosa que não vai beber água? O que é que o pastor faz então? Ele pega um instrumento parecido com uma mamadeira. É feito isso ainda no Oriente. Traz e põe na boquinha dela. Porque ela está com medo e ela não vai até a água. Para você que estava com medo, hoje Jesus está colocando água na sua boca. É por isso que Jesus fala da ovelha. E ele não fala só agora. Ele fala, eu sou o bom que dá a vida pelas suas. É por isso que Jesus vai comparar o crente à ovelha. Nós somos dependentes de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. Às vezes a gente tem muito medo, mas Ele tem cuidado de nós. E aí ele vai dizer, tinha 100, perdeu uma. Ora, podia ser insignificante. O que é? 1% só, Renata. Mas não, ele tinha 100 e ele queria manter a 100. Ei, você faz parte do corpo de Cristo e você é importante para Ele. Uma só faz falta na igreja, porque uma só tira a quantidade total que é 100. Jesus estava preocupado em manter a unidade do seu grupo. E sabe o que ele faz? Ele deixa as 99, essa é a história que Jesus está contando, e vai em busca daquela lá. Por quê? Porque ela não dá conta de voltar. Aqueles que não dão conta de voltar, não se preocupe, Jesus vai buscar. Oh, aleluia. Tem filho de mãe aqui que não está dando conta de voltar, não se preocupa, mãe. O bom pastor vai buscar. Ele vai buscar e ele encontra ela. Ele encontra ela e coloca ela nos seus ombros. Olha que coisa mais linda. Jesus nos colocou nos seus ombros quando Ele estendeu as mãos na cruz do Calvário. Ele nos colocou nos seus ombros. Todo o peso da humanidade estava nele e estava aqui. Sabe por quê? Porque Ele disse que veio para as suas ovelhas e Ele morreria por elas e Ele morreu por nós. Ele coloca ela nos ombros e volta com júbilo, com muita alegria. Toda vez que um crente arrependido volta, há alegria no coração do pastor.
Ele diz assim, ó, chegando-se à sua casa, ele volta tão feliz que ele convoca amigos e vizinhos para uma festa. A volta da ovelha produz festa. E ele vai dizer assim, ó, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Minha, ela tem dono. Ei, tem mãe orando, tem dono. O seu filho tem dono, o dono dele é o Senhor Jesus. Minha, é dele, é propriedade do Senhor. Ovelha vai se arrepender, vai voltar e vai depender dele de novo. Estava perdida, mas não será mais perdida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Então ele procura os amigos porque está fazendo festa, porque colocou no ombro e trouxe para o aprisco, e trouxe para junto das outras. Esse é o primeiro grupo, o grupo dos que estão perdidos, mas não dão conta de voltar. Existe gente perdida que não está dando conta de voltar. Jesus vai lá buscar, fica calmo. Qual é o segundo grupo, Renato? O segundo grupo ele não vai falar de um homem, ele vai falar de uma mulher. É bem verdade que quando se fala de pai, de homem, de noivo, nós estamos falando do Senhor. Mas quando se trata de mulher, não é Deus. Deus não é mulher. Deus é Deus. Mas a figura da mulher nunca é atribuída a Deus na Bíblia Sagrada. Deus é o pai, Deus é o noivo, Deus é o Senhor, o dono da ceifa. E a mulher, quem é? Ora, se a noiva é a igreja é mulher. A mulher perdeu dentro de casa. Ela não perdeu fora de casa a dracma, ela perdeu dentro de casa. Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Tem muita moeda perdida dentro da igreja. Está na igreja, está com o corpo na igreja, está cantando na igreja, está vindo para a igreja, mas está perdido, o coração nem sabe mais onde está o Senhor. Não se preocupe, a mulher vai varrer a casa, vai acender a candeia e vai achar aquela que está perdida dentro de casa. Deixa eu te explicar o que ela perdeu. São 10 moedas de prata, dracmas. Essas moedas eram um conjunto. Quantas moedas no total, igreja? Se eu perder uma, fica com quanto? Elas têm o mesmo valor? Não, porque elas eram um conjunto. Vocês estão entendendo a palavra de unidade nessa noite? Eram 10 moedas que era dado a uma mulher em presente de casamento. Era como se fosse um anel, não era um anel da época, mas era um anel, a simbologia de um compromisso. Então aquela mulher recebia 10 moedas para relacionar-se com compromisso. Era um presente de casamento. Deus quer um relacionamento com a sua igreja. Se ela perdia uma, o conjunto não é completo. Quantas irmãs aqui tem tapoer? Diga amém. Mas é da verdadeira ou é da falsa? Não responda, irmãos. Não vamos mentir. Perde um conjunto de tapoer para você ver. A menorzinha, você chora, porque é caro, irmãs. Quantos aqui tem jogo de xícara? Diga amém. Eu tenho, mas nunca usei, irmãos, porque eu não faço café. Perde um, fica completo? Não fica completo. Eu estou brincando para você entender que para aquela situação que Jesus está trazendo, perder era muito prejuízo. Mas a mulher não perdeu fora, perdeu dentro de casa. Como você sabe que ela perdeu dentro de casa? Porque o texto vai dizer que a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. O que é candeia? É luz. O que é luz? É a Bíblia. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Sabe o que faz o perdido dentro da igreja encontrar Deus de novo? É a sua palavra. É a palavra de Deus que incendeia o que estava perdido, que acende nele de novo a direção do caminho. Ei, uma igreja sem palavra é uma igreja apagada, mas uma igreja com palavra tem lamparina acesa, aleluia. Ela acende a candeia. O primeiro movimento que a igreja precisa fazer é voltar-se para as escrituras, para a palavra, para aquilo que acende, para aquilo que traz luz. Ela primeiro acende a luz e depois ela varre a casa. Irmãos, os pisos de hoje são bem interessantes, que se você comprar um porcelanato imitando madeira, você passa uns dias sem varrer, parece que está limpo. Mas começa a varrer para você ver aquele pozinho subindo. É necessário trazer à tona aquilo que está sujo, para ser limpo. E sendo limpo,
você achar o que estava perdido. É necessário que seja exposto o pecado, não para toda a igreja, não estou dizendo para envergonhar pessoas. Eu estou dizendo que aquele que pecou precisa confessar o seu pecado, trazer a sujeira para... Ela só achou a dracma porque ela varreu. E ao varrer a sujeira aparece mesmo, não tem jeito. Parecia que não estava sujo, mas varre para você ver. A sujeira aparece, então ela acendeu a palavra, tirou a sujeira para fora e buscou com diligência. Sabe o que é com diligência? Com o intuito de achar, com rapidez, com muita vontade mesmo. Quando nós buscarmos a Deus com mais vontade, os perdidos serão achados, igreja. Ela buscou com diligência até achar. Tem crente perdido dentro da igreja, mas a palavra está acesa, aleluia. A igreja está acordada, está buscando, e Deus vai mostrar os perdidos dentro da casa. O que ela faz quando ela acha? Chama as vizinhas e se alegra. Ela diz: vem comigo, eu achei minha dracma perdida. E o que acontece no céu? Tem alegria. Vocês perceberam que coisas da terra movimentam o céu? Eu não entendi, Renata. Se você ler o primeiro texto em que Jesus achou a ovelha perdida, ele vai dizer que há festa no céu, mais por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então, um pecador causa festa no céu. Oh, aleluia! Aquilo que a igreja faz aqui movimenta o céu. Quantos creem nessa palavra? O que a igreja faz aqui movimenta o céu. A gente está acostumado ao movimento do céu sobre a terra, Deus mandando de lá para cá, mas o que nós fazemos aqui também mexe com o céu. Eu não estou falando bobagem, está aqui, ó. Olha só, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Alguém que faz alguma coisa aqui na terra, mexe com o céu. Diz para o seu irmão: vamos mexer o céu hoje? Vamos arrastar os móveis de lá? Vamos para a última história? Quando vocês estão comigo, diga amém. Amém. A última história ela é muito interessante, porque ela vai falar de um filho. Nós temos dois itens diferentes. Um era um animal, o outro era uma moeda. Mas agora vai falar de pessoa, de filho. E agora sim nós vamos falar de Deus, porque Deus é Pai. Deus tanto é Pai que a oração que Jesus ensina modelo para os seus discípulos, ele não fala Senhor poderoso absoluto, ele diz Pai nosso. Por que Jesus disse Pai nosso? Porque a morte de Cristo e o reconhecimento de quem era Cristo na vida dos que estão na terra, faz com que os que estão na terra reconheçam que Cristo é Filho de Deus, sejam também chamados de filhos de Deus. A gente tinha a visão errada de que todo mundo era filho de Deus, não é? Está na Bíblia. Em João vai dizer, todo aquele que crê em Jesus, que reconhece que Ele é o Filho de Deus, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus também. Então Jesus vai contar a história de um pai que tinha quantos filhos, igreja? Ele tinha 2 filhos. Eu tenho uma filha só. Mas minha mãe tem 2. Um filho não substitui o outro, sim ou não? Cada filho é único. Claro que eu sou a mais bonita lá de casa. Só que não, que eu e meu irmão tivemos o mesmo problema, nariz grande, mas nós consertamos, irmãos. Nós não, minha mãe e o Dr. Vidal. Um dia eu venho contar esse testemunho que foi uma oração de menina que eu fiz. Então são 2 filhos, um mais moço e um mais velho, um mais ajuizado, um mais doidinho, um querendo conhecer o mundo e o outro bem feliz em casa, mas muito acomodado também. São 2 filhos e um único. Nós temos um único pai com muitos filhos aqui nessa noite. E cada filho é diferente do outro. Uns são mais agitados, outros são mais calminhos, outros são mais devagar, que você vai empurrando ele, mas ele vai. Isso é igreja. E nós estamos falando de um culto de família. Quando eu falei, Jesus, por que eu vou pregar sobre isso num culto de família? Eu não vou falar da casa de ninguém. Jesus disse, é claro que você vai falar da minha casa. Onde eu sou o pai. E cada filho tem o seu lugar guardado.
E aí esse pai tinha 2 filhos, o filho mais novo chegou e disse: pai, me dá minha parte que eu quero viver. O pai divide a herança, o que é interessante porque ele está pedindo antes que o pai morra. E aí o pai divide a parte dele e ele vai embora. Partiu logo que o pai deu as partes dele, foi viver dissolutamente. Doido, doidinho, perdido, fazendo tudo que não devia. É isso que quer dizer dissolutamente. E ele gasta tudo que ele tem numa terra longínqua. Gastou tudo. Quando ele gastou tudo naquela terra, teve fome. Naquele lugar que ele estava, teve fome. Sabe por quê? Porque no mundo tem fome da palavra, tem sede da palavra. Mas na igreja não, na igreja tem a fonte de água viva. O pão vivo desce toda noite. É por isso que você não pode sair daqui, porque aqui não há fome. Aqui são saciados os filhos de Deus. Houve fome naquela terra. O mundo não produzia o que ele precisava. A Bíblia diz que aquele jovem começou a padecer necessidade. Olha que diferente que é o povo do mundo e o povo da igreja. No mundo tem fome, no mundo tem necessidade, mas na igreja tem pão, na igreja tem água, e na igreja ele supre todas as nossas necessidades. Percebeu a diferença daqui e de lá? Mas ele escolheu lá. E quando ele vai para lá, ele está tão perdido que ele precisa comer, ele precisa de um emprego. E ele vai atrás de um homem daquela terra, e o homem daquela terra lhe dá o pior dos empregos para um judeu, cuidar de porco. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa vem do Pai, não vem dos homens da terra. Os homens da terra te dão coisas que vão trazer vergonha, arrependimento, mas o que o Pai dá é sandália, anel e roupa nova. Ele estava numa situação tão ruim que ele pede para alguém daquela terra lhe dar um emprego, ele vai cuidar de porco, e ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. Naquele momento ele caiu em si. Perceba, ele tomou consciência. Eu te falei que a ovelha não tinha condição de voltar, mas o filho tem. Tem gente que não tem condição de voltar, então Jesus vai buscar lá. Mas tem gente que vai cair em si, vai acordar e vai voltar para a igreja. Vocês recebem essa palavra? Tem gente que vai cair em si, nem que ele tiver que chegar perto dos porcos, da lama, do lamaçal, mas ele vai cair em si, vai lembrar de casa, vai lembrar do Pai e vai voltar para a igreja. Esta palavra tem endereço certo, tem gente que vai voltar, porque vai cair em si. Renato, o que eu faço enquanto isso? Você só ora e diz: Jesus, apressa o tempo, faz cair em si, meu Deus, faz cair em si, meu Deus. E quando ele cair em si, ele vai se arrepender. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é passageiro, o remorso. A pessoa faz... Eu vivo com remorso porque eu como demais, irmãos. Eu falo, eu não vou comer doce, eu como um doce, que remorso. O arrependimento é diferente. O arrependimento produz mudança de comportamento. O que acontece com aquele que está arrependido? Ele volta e se converte, ele muda de direção. O que a Bíblia diz? Que o jovem caiu em si e pensou: gente, na casa do meu pai tem abundância, aqui eu passo fome, eu vou lá, vou falar com meu pai e vou dizer: eu pequei. Olha como ele ficou consciente. Caíram as vendas dos olhos dele. Deus vai tirar a venda de olhos, gente. A pessoa vai se arrepender. E o que vai acontecer? Vai voltar para a casa do pai. Sabe o que eu acho interessante? Ele está tão arrependido que ele vai dizer assim, ó: eu vou falar o seguinte para o meu pai. Ele foi com o roteiro pronto já. Já sei até o que eu vou falar para o meu pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, me perdoa. Deixa eu voltar para a tua casa como um trabalhador. Ele queria voltar como trabalhador, mas ele tinha um lugar de... Ninguém rouba o lugar dos filhos. É só os filhos voltarem. Sabe o que eu achei interessante? É que ele foi embora, ele saiu, mas o pai não o recebe como empregado, o pai recebe ele como filho. O que nós fazemos antes do arrependimento não anula o lugar de paternidade de Deus e nem o lugar de filhos de nós.
Nós temos um lugar de filhos em Deus, aleluia. O diabo quer roubar de nós essa filiação, ele quer tirar de nós o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas se a gente se arrepender, a gente volta e o lugar de filho está garantido, aleluia. Ele vai dizer, eu vou voltar, eu vou correr. Olha que interessante, Deus me deu uma frase, eu quero compartilhar com você. Nunca haverá retrocesso no nível. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a todos quanto creem o poder de serem filhos. Renata, a pessoa pode pecar, a pessoa pode adulterar, a pessoa pode sumir, a pessoa... Pode, irmãos. Se ela se arrepender e voltar, o lugar de filho dela está lá. E é isso que os crentes mais velhos não entendem. Mas por quê? Que foi embora, fez o que fez e voltou e agora tá... Foi isso que o mais velho falou. Porque o lugar de filho é lugar de filho. Se nós que somos humanos não tiramos dos nossos filhos o lugar deles, você acha que Deus vai fazer isso? Então você está fazendo apologia ao pecado? É claro que não. Olha o que aquele moço viveu, perdeu toda a sua riqueza lá. Ficou triste, passou maus bocados. Quem é que quer, irmãos? Eu estou te dizendo que ainda que venhamos nos afastar, se houver arrependimento, o Pai nos recebe de braços abertos. Como é que esse pai recebe esse filho? É interessante esse texto, está em Lucas 15, 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. O pai viu ele estava longe. Jesus está vendo, Deus está vendo, está longe, mas Deus está vendo. Está longe, Renata, cada vez que eu vejo meu filho parece que ele está mais distante de Deus. Não importa, o pai está vendo. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Sabe o que eu acho lindo isso aqui? Porque não é a primeira vez que Jesus vai usar essa expressão e nem que Jesus vai falar sobre mover-se de íntima compaixão. Jesus sentiu íntima compaixão. Quando, Renata? Quando ele está no velório da filha do filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que moveu-se de íntima compaixão por ela e disse para ela, não chores mais. Jesus se compadece de nós, o Pai se compadece de nós, oh glória a Deus por isso. Ah, se não for ao Senhor, diz o salmista, ai de nós, igreja, se ele não tivesse compaixão de nós. O pai se moveu de íntima compaixão pelo filho. Que em outro momento Jesus vai falar disso, quando ele vê 2 cegos em Jericó, Mateus capítulo 20, e moveu-se de íntima compaixão por eles. Então nós temos um Deus que se move por nós. Olha que coisa linda. Não há razão para abandonar esse Deus, pelo contrário, é fazer igual fizeram os publicanos e pecadores, é chegar bem pertinho dele para ouvir. O pai moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe o que esse pai fez? Abraçou o filho e beijou o filho. Ah, Jesus vai proporcionar momentos aqui assim nessa igreja. De gente que vai voltar e Jesus vai abraçar, vai beijar, vai acolher. É para isso que esse ministério existe. O pai beija o filho diz, eu pequei contra o céu, contra a terra, me recebe como teu empregado. O pai não responde para ele. O pai não vai dizer, não, querido, não. O pai nem responde. Quando ele está dizendo, eu pequei contra ti, faz teu empregado, o que o pai faz? O pai mandou os servos trazer depressa a melhor roupa, o melhor anel e sandálias novas para os pés. Nós somos filhos de Deus, nós somos de uma mesma igreja. Está faltando peça, Jesus vai trazer. Está faltando ovelha, está faltando filho, está faltando moeda. Tudo isso tem valor e Jesus vai trazer para esta igreja. Vocês creem nessa palavra? Posso fazer uma oração, pastor? Posso tocar guitarra, pastor? Posso chamar meu pai? Estou podendo hoje, irmãos. Quero chamar meu pai, nós vamos cantar o escudo. Quero colocar você de pé para orar conosco. Pedi para o meu pai achar a cifra, porque eu não sei decor nada, irmão. Só nome de aluno, olha lá. Queridos, 3 parábolas davam para entender o poder do amor de Deus. E os pecadores para entender o poder do amor de Deus. Você quer ser de qual grupo? Dos que murmuram ou dos que escutam? É uma decisão sua nessa noite. O pai está esperando. A igreja acendeu a candeia. E o pastor foi buscar.
Amém? Eu quero que você se lembre de alguém que está afastado do Senhor, e nós vamos levantar um clamor por esta pessoa nessa noite. Por alguém que está distante do Senhor e que você gostaria de ver aqui. Nós vamos clamar. Quantos concordam com essa oração? Diga amém. Então você vai se lembrar dessa pessoa aí e vai clamar por ela. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Senhor, nós queremos fazer parte do grupo dos que ouvem, Senhor, a tua voz e aumentam a sua fé. Senhor, nos foi falado sobre família espiritual, sobre corpo de Cristo. A igreja, Senhor, não pode perder ninguém, nem dentro nem fora dela, Senhor. O bom pastor vai buscar pessoas que estão perdidas, meu Pai. O Pai está recebendo de braços abertos aqueles que estavam distantes, Senhor. Senhor, esta palavra foi ministrada para uma família espiritual, Senhor, estabelecida aqui nesta casa. Está faltando gente, Senhor. E os meus irmãos e irmãs estão lembrando agora o nome dessas pessoas que deveriam estar no corpo de Cristo, mas não estão, Senhor. Nós levantamos um clamor por elas, Senhor, que estão perdidas, estão distantes, Senhor, e ainda não caíram em si como o filho pródigo, meu Pai. Nós levantamos um clamor pelos meus familiares que estão distantes de Ti, Senhor. Nós levantamos um clamor por familiares de cada irmão, cada irmã, por amigos, Senhor, por amigos de ministério que se afastaram, Senhor, que se perderam por causa dos homens, Senhor. Nós levantamos um clamor nessa noite por pessoas que estavam sem a Tua presença, sem a luz, sem o direcionamento, sem o Teu caminho, sem entender, Senhor, a motivação pela qual não conseguiam voltar. Nós levantamos um clamor por ovelhas, Senhor, que acham que não são mais ovelhas, mas ainda são, Senhor. Por filhos, Senhor, que estão perdendo o seu lugar de filho na sua mente, mas que em nome de Jesus, pela Tua palavra, tem um lugar garantido aqui neste corpo, nesta família, nesta igreja. Nós levantamos um clamor por nossas famílias, Senhor, para que a luz do entendimento venha sobre eles, para que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, esteja sobre a mente deles, trazendo à tona, Senhor meu Deus, a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Transforma mentes, transforma corações,